bom dia. Meu nome é Vitor, eu sou acadêmico do curso de Direito, aqui da Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMS, e hoje eu estou aqui com o professor Neri, que me convidou para apresentar os direitos dos idosos. Bom dia, meu nome é Neri, e como o Vitor acabou de me apresentar, eu sou professor das Faculdades Integradas de Três Lagoas, e essa aula aqui ela tem o objetivo da gente dar aí transparência de alguns direitos relativos aí à faixa da terceira idade, aos idosos. Esse é um projeto da nossa professora Vanessa, aí, digamos aí, apoiado pela Universidade Federal, em um curso de extensão, e a gente passa aí a dar aí, digamos, uma aula, uma palestra aos senhores aí, por meio do vídeo mídia aí, por causa da pandemia aí, então a gente está aí nessa situação de aula remota. Mas dando início à nossa palestra, o Vitor deve começar com a fala e eu também farei minhas contribuições. Vitor, com a palavra a você. Então, como bem eu mencionei e o professor Neri reforçou, hoje nós vamos tratar de alguns direitos aqui garantidos, tanto na Constituição como no Estatuto do Idoso. Então, aqui, em primeiro lugar, eu começo definindo o conceito de idoso. O conceito de idoso está previsto no artigo 1º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é a lei que rege sobre o Estatuto do Idoso. Que a definição é bem simples, sendo considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais. Fazendo uma complementação aí do que o Vitor disse, na verdade, o Estatuto trouxe um requisito objetivo aí para a idade. Considera-se idoso, não discriminando aí, também não fazendo diferenciação entre homens e mulheres. O idoso, aí ele é uma pessoa que possui essa ideia aí, mas ele não possui nenhuma limitação pela faixa etária. Na verdade, essa qualificação vem trazer só para eles benefícios. Vitor. Dando sequência, é interessante nós comentarmos aqui as pesquisas feitas pelo IBGE, com o crescente número de idosos que vem acontecendo nos últimos anos. Nos últimos anos, a última pesquisa feita pelo IBGE superou os 30 milhões de idosos em 2017. Isso acontece por quê? Porque a expectativa de vida do país aumenta, então, consequentemente, os idosos vivem mais. E também a gente tem que fazer uma comparação com o aumento de idosos e diminuição do número de crianças. Quer fazer algum comentário, professor? Sim, ela é uma população crescente, a população idosa, e em face da diminuição e do maior volume do envelhecimento, a qualidade de vida do idoso, ela melhorou nos últimos anos e tem proporcionado aí, então, a viver mais. Nos anos 30, nos anos 20, a média de vida de uma pessoa no mundo era em torno de 40 e poucos anos. Depois ela veio crescendo, chegou a 60, e hoje, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma faixa de vida, uma média de vida de 73 anos de idade. Então, quem passou dos 73 anos aí está acima da média, né? E isso faz com que a população venha crescendo um volume grande de pessoas mais velhas ou mais idosas, né? Para não ser ofensivo, e do que as pessoas mais jovens. Nascem menos do que morre, ou então uma crescente envelhecimento aí devido à progressão, a essa, como é que eu vou dizer, essa diferença aí com a longevidade, com o aumento da longevidade, aí, então trazendo aí essa perspectiva, né? Podemos continuando, aqui nós temos um outro recorte aí, para falar que a maior parte a maioria dessa expressiva aí, dessa população de idosos são de mulheres, 56% são mulheres, cerca de 16,9 milhões de pessoas, então, são mulheres, enquanto os homens aí ficam com 13,3 milhões da população, no grupo aí na faixa de 44% da população idosa são homens. Então, essa diferença também ela é visualizada pelas pesquisas
devido a que a mulher, ela se cuida mais, ela tem uma vida mais ativa. Geralmente ele não vai ao médico, né? E daí ele não se cuida, não traz para isso, e isso acaba trazendo para ela o quê? Uma menor faixa de vida, aí, diminuindo aí a quantidade de anos vividos. Por outro lado, aí também o número de crianças, né, até 13 anos, caiu 84 mil, que eram de 38,880 milhões em 2016, para o ano passado, para em torno de 38 milhões 790 milhões de brasileiros, que tinham aí até 13 anos de idade. Então, esse volume diminui a população mais jovem e cresce aí a população mais idosa. Então, nos últimos 5 anos, aí, a parcela de crianças de 0 a 9 anos aí, de idade será um total aí de 14,1% para 12,9%, o que se considera que está caindo o volume de população. Na verdade, tem nascido menos, né, do que a gente se esperar, né? O Rio Grande do Sul aí, ele tem uma maior parcela de idosos. Os estados aí, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eles são os que possuem o maior volume de idosos. O Amapá, que é um estado mais jovem, né, ele também tem um número menor. Enquanto aí no Rio Grande do Sul conta com cerca de 18,6% da população de idosos, o Amapá ele conta só com 7,2%. O que lá tem uma população muito mais ativa de jovens aí para enfrentar o mercado de trabalho e outras questões. Enquanto esses estados aí, como o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, eles possuem um número maior de idosos, o que demanda uma política pública também de amparo dessa população aí, né? Vitor, vou ainda falar mais um slide aqui para a gente falar sobre o sinônimo de ser idoso, a condição de idoso, na verdade, né? O idoso, ele tem aí como direito dele, né, a possibilidade de ele participar de todas as atividades, de fazer tudo aquilo que ele gosta, como dançar, compartilhar aí o seu tempo com os amigos, com a família, ele pode namorar, porque a idade, envelhecer, não significa aí que a pessoa deva ficar com mau humor, com uma impotência ou uma incapacidade. Ele deve buscar aí meios, e hoje a gente tem aí uma vida saudável, temos meios médicos, temos que procurar os poderes públicos aí para que atendam com um mínimo de saúde pública, nos fornecendo tudo que a gente possa usar em prol de uma melhor qualidade de vida. Ser idoso não é sinônimo de senilidade, né? A senilidade seria dizer que o idoso não teria capacidade. Na verdade, o idoso ele mantém toda a capacidade dele plena para fazer qualquer coisa, a não ser que ele se encontre no estágio afetado por uma doença, e que daí também um jovem poderia estar, que teria aí que, digamos, restringir algum direito dele. Mas em tese não, na prática, o idoso ele mantém todas as condições dele de gerir os seus negócios, de fazer o que ele quiser, tá? Bom, ainda quanto à Constituição aí, eu acho que eu vou passar a palavra para o Vitor falar um pouco da Constituição. Antes já dando a entrada aqui na Constituição, é interessante comentar, assim, reforçar o que o professor Nery falou em relação às crianças. Esse crescente, essa diminuição de criança é em relação à modernização dos casais nos dias atuais, né? E aqui, seguindo, então, com a Constituição, nós podemos observar que os idosos já são protegidos já no artigo 1º da Constituição Federal, lá no seu inciso 3º, que fala a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o idoso ele deve lutar pela sua dignidade. Então, nós podemos observar que no 1º artigo, os idosos já são aqui protegidos em si pela Constituição Federal. Seguindo com as proteções constitucionais, nós podemos observar o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Você quer falar alguma coisa, professor?
Eu vou fazer um adendo aqui nesse artigo, mas eu estava aguardando que você concluísse o seu raciocínio aí. O adendo que eu vou fazer é que dentro dos fundamentos da República do Brasil, que são fundamentais, são direitos fundamentais, é a obrigação do Estado. Ele consta lá como um preceito, né, de não discriminação em razão da idade, sexo, ideologia sexual, nada. Ele não pode ser, digamos, restringido o direito dele. É isso que o artigo 3º tem, ele é um fundamento, na verdade, do Estado brasileiro. Tá? Por gentileza, se você quiser continuar. Seguindo, já terminou de comentar o artigo 3º, nós podemos seguir pela garantia fundamental, que está lá no artigo 203 da Constituição Federal, que fala da assistência social também, que assegura a assistência social ao idoso, como bem preleciona que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, como no inciso 1º, a velhice, que é uma garantia fundamental também aqui, se encontra o idoso também. Se quiser fazer algum comentário. Na verdade, não tenho muitos comentários aqui. Na verdade, o que a gente está falando é que ser idoso, ele não traz nenhuma dificuldade para assumir e adquirir direitos. O que o texto constitucional ele trouxe, ele tentou, na verdade, o legislador constitucional, ele fez constar no texto a obrigação tanto do Estado quanto da sociedade de proteger os idosos. Na verdade, foram eles que construíram esse país ao longo dos anos, garantindo aí uma série de benefícios. Lá no artigo 5º do artigo 13, então, ele trouxe, e até uma questão da cidadania, que é a garantia de um salário mínimo, de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, conforme dispuser a lei. Então, o Estado foi obrigado a promover o que a gente chama de uma lei previdenciária para garantir, na verdade, é uma lei assistencial, que é o LOAS, que garante um salário mínimo a todo idoso carente. Falando aí mais adiante, a gente vai tratar desse assunto aí também nesse texto que nós temos, porque tem outro artigo que a gente fala especificamente desse benefício. Esse é um benefício que é concedido ao idoso quando ele tiver 65 anos de idade e ele for carente. O requisito é idade e carência. A família não pode ter condições de sustentar e nem o idoso se sustentar sozinho. Então, o Estado fornece o salário mínimo, dando dignidade a essa pessoa. A gente sabe que não é muito dinheiro o salário mínimo, mas é considerado um valor que consegue aí abater. Muitas famílias vivem do dinheiro desses idosos. Então, isso é algo bastante promissor aí no meio dos direitos sociais, que o Estado promova aí essas garantias aí. Sendo aí a continuação aí, a Constituição, ela trouxe, né, então, no seu bojo, aí, as garantias fundamentais aos idosos. Ela criou, na verdade, em 2010, aí, um capítulo inteiro para falar da família, da criança, do jovem e do idoso. A emenda 65 aí, de 2010, ela fez frisar, porque mesmo a Constituição de 88 ter trazido várias garantias ao idoso, ela não tinha sido efetivamente durante quase 30 anos a Constituição. Então, como aí o adendo aí da emenda constitucional 65, ela veio garantir e fazer com que o Estado aí tenha maior compromisso aí com o dinheiro, com os idosos, né? O artigo 229, ele também fez frisar aí a parte que é mais social, onde ele diz lá que os pais aí, ele têm o dever de assistir e criar e educar os filhos menores. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Essa é uma questão bastante polêmica e também assim. Eu tenho, por exemplo, um esposo que é da minha família. Eu tenho o dever de dar amparo a ele. Esse amparo, muitas vezes, não é um amparo financeiro. É um amparo daquela presença, daquele carinho, daquele companheirismo. O idoso, ele não é para ficar trancado em casa. Ele pode sair para a rua com seus amigos, pode sair com outras pessoas, pode viajar, pode fazer o que ele quiser. A família, muitas vezes, precisa apoiar e socorra. Assistir os idosos não é se apossar do cartão da aposentadoria dele, fazer recebimentos
do INSS, ele pode acompanhá-lo para que essa pessoa possa levar a fazer suas compras, muitas vezes porque tem dificuldade. A minha mãe, uma mulher com 70 e poucos anos, ela não fica sem ir ao mercado. Ela quer ir lá fazer as compras e comprar aquilo que ela quer para a casa dela. O que acontece? Ela depende que alguém leve ela e que ela seja assistida. Às vezes ela compra alguns produtos porque ela não enxerga os preços. Quanto a senhora pagou, mãe? Não sei, porque ela não olha mais, porque ela não enxerga. E ela tem uma dificuldade. O serviço da família, a obrigação familiar aqui é prestar essa assistência. Levar o idoso com calma, com paciência, para que ele possa fazer essas compras, para que ele possa ser assistido de forma educada, tranquila. Outra coisa, ser presente na vida desse idoso. Muitas vezes o idoso tem dificuldade de tomar medicamentos. Essa é uma questão constante, principalmente para alguns que têm um baixo nível de escolaridade. Na época não era privilegiada a escolaridade. Então, isso trazia uma certa dificuldade. Essa obrigação da família ela deve ser composta por esses itens para que possa levar aí o idoso a conhecer, a ver, a enxergar e dar a ele aquilo que está previsto lá que a gente falou inicialmente, que é dar dignidade a ele. Não permitir que outros explorem, que outros façam qualquer situação aí que possa ser avexatória para o idoso. Não é. Ele pode pedir informações, se ele não enxerga, ele deve pedir auxílio, ele não deve ter vergonha disso. E ele deve ser auxiliado com todo o respeito por quem estiver ao lado dele, que seja mais jovem ou até mesmo da própria idade, porque muitas vezes alguns não tiveram nenhum problema pela idade, de visão, de cognitivo, digamos assim, para entender algumas modernidades que são colocadas no mercado hoje e que muitas vezes vem aí criando barreiras para essa convivência digna aí em sociedade aí dos idosos. Bom, o outro artigo aqui, nós temos 230, aí que fala que a família, a sociedade, o Estado aí tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a participação na comunidade, defendendo a dignidade, o bem-estar e garantindo-lhes o direito. Vejam que o que eu falei anteriormente, ele foi frisado na lei. Ele quer que o legislador, né, que criou a Constituição, quer que as pessoas idosas seja garantido aí assegurado, digamos, a participação dele, né, ele perante a sociedade, né? Então, deve ser criado os programas de amparo, os meios de que isso seja incluído aí como as garantias aí de transportes coletivos. Seria mais o artigo 230. Oi. Pode falar. O artigo 230 seria um complemento, né, em relação ao 203 e ao 229, né? O 203 aqui falando o Estado, que seria a assistência social, e a família retomando o que foi prelecionado no 229, né? Complementando ainda mais uma vez os direitos assegurados pelos idosos que a Constituição garante. Se você quiser falar do artigo 3º do Estatuto agora, é o próximo. Então, a gente finaliza os artigos da Constituição e a gente passa a dar algumas proteções que o Estatuto do Idoso traz aos idosos. Vitor, se você me permite, eu vou fazer um adendo. Na verdade, a lei, o Estatuto do Idoso, ele é posterior à Constituição. Então, o legislador, ele criou na Constituição os direitos do idoso e obrigou o legislador ordinário, né? Em termos mais técnicos, talvez vocês não entendam, o legislador constitucional era de 88 e depois a gente teve desfeita e a Câmara teve novas eleições. Com a criação do Estatuto do Idoso, é outro legislador, é o mesmo legislador que ele foi obrigado pela Constituição a criar lei ordinária para garantir a efetividade desse direito, para que ele fosse realmente executado nessa situação, né? Vou deixar a palavra para o Vitor aí para ele comentar, porque vocês vão ver que tem algumas coisas que são repetidas da Constituição para dentro da lei ordinária, né? Como bem falou o professor Neri, o artigo 3º já é que ele retoma o que foi dito na Constituição Federal, como é a obrigação da família, que a gente acabou de comentar o 229, da sociedade, que a gente acabou de comentar o 203, da assistência social, e ele ainda coloca um rol
que é os direitos fundamentais que são previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Essa garantia aí, ela vai compreender esse artigo 3º, o legislador ele traçou aí, a gente vai disponibilizar os slides para vocês aí, cerca de uns 10 ou 12 incisos, né? Ele trouxe o quê? Ele, além de ter frisado tudo isso no caput, ele foi lá e descreveu algumas situações que são obrigatórias para que fosse cumprida, dando, por exemplo, diretrizes desse cumprimento, como um atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos, privados, de prestação de serviços à população. O que o legislador fez? Ele disse, olha, esse idoso, não adianta eu dar um direito na Constituição, eu dar um direito na lei e não botar isso em implementação. Então, ele foi lá e obrigou, colocou lá um dispositivo que diz que a sociedade e os órgãos públicos devem atender de forma prioritária o idoso. Para isso, ele se cria outra lei, que é a lei da fila da preferência. Por isso que o idoso hoje tem direito a estacionamento, com preferência a fila, a atendimento médico, a uma série de preferências aí que vocês vão ver aí no decorrer da nossa aula, aí, porque eles foram frisados nesse artigo 3º, e ele vai aí, digamos, criando mais direitos, e em função desses dispositivos, vão se desdobrando em outros que vão se tornando mais eficientes, ou mais eficazes, ou mais efetivos perante a sociedade. Quando você vai ao banco, você vê a efetividade dessa lei perante lá a fila separada, o atendimento, o funcionário do banco, ele deixa a pessoa a mais jovem de lado e tem a obrigatoriedade de dar a atenção necessária que esse idoso. É isso que o legislador quer, é isso que ele pretende, já que esse idoso, ele merece esse tratamento pela condição de vida que ele tem, pelos anos de experiência que ele já carregou, né? Ele vai traçar nesse artigo uma série de dispositivos que vocês podem ver aí com uma preferência na formulação da execução de políticas públicas sociais, que essa é destinada não à população, mas ao próprio poder público, ao próprio Estado, ao município, que ele faça a destinação privilegiada de recursos públicos em áreas relacionadas à proteção do idoso. Então, tudo isso vai se levando aí como a viabilização de novas alternativas aí de participação da ocupação e do convívio. Aí. Ele deve criar políticas públicas de atendimento, né? A priorização do atendimento aí, da própria família em detrimento do atendimento asilar. Na verdade, o legislador, ele foi lá e criou responsabilidade, inclusive, para a família. Antes de eu asilar uma pessoa, antes de eu mandar um idoso para um asilo, eu devo saber se esse idoso tem condições de ficar com a família, se tem alguém que tenha disposição, interesse e deve fazer. O Estado também deve, mesmo que ele fique com essa família, o Estado tem a obrigação de fiscalizar. Ele criou outros meios. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é aplicada ao idoso. Por que ele é aplicado ao idoso? Não precisa ser mulher, pode ser idoso, porque ela é aplicada no âmbito familiar. Se você não tiver cuidado suficiente com ele, isso tudo, toda essa outra legislação que decorre, ela decorre em proteção, ela decorre propriamente desses dispositivos, tanto constitucionais quanto do próprio Estatuto do Idoso e de outras leis aí que vão sendo incluídos. Daqui a pouco a gente vai ver um crime que foi criado lá no Estatuto do Idoso, para proteger o próprio idoso, que nem está no Código Penal. Então, ele vai criando um arsenal de informações e de legislação, dando essa proteção e dando cidadania a esse idoso. Vitor, acho que eu vou terminar o 16, o 17, para ti falar da prioridade aí dos atendimentos. Tá? Tudo bem. Então, dando sequência aqui, a prioridade de atendimento. A prioridade de atendimento ela é prevista lá na Lei 10.048 de 2000, no seu artigo 1º,
que não só protege aos idosos, que são as pessoas com 60 anos ou mais, mas também protege, como, por exemplo, gestantes e os deficientes que têm a fila prioritária. Como vocês podem observar, às vezes no mercado, que tem o caixa preferencial, às vezes no banco, que tem o famoso boca de caixa, que tem o caixa preferencial, e os demais órgãos que a lei assegura. Quer comentar alguma coisa, professor? Pode dar sequência. Quero comentar, sim. Nesse slide aqui que a gente está comentando, o de 17, aí que depois vocês poderão receber para olhar, vocês verão aí que a terceira idade no Brasil, ela cresceu 11 vezes em 60 anos. Vocês imaginam o volume de pessoas idosas que envelheceram, o volume de pessoas que envelheceram, que chegaram à terceira idade aí, nesse período de 60 anos. É obrigatório o Estado criar, então, políticas públicas para proteger essa população, porque ela é muito grande e ela é uma população que possui condições de viajar, ela é um mercado de trabalho, ela é um mercado que atende aí. Eles gostam, todo idoso gosta de viajar e agora eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu não tenho mais filhos, não tenho mais netos para cuidar, eu quero essa disposição. Vou igual não foram feitos para criar neto, não. Eles foram para viver. O neto é uma alegria que ele tem. É para vir visitar ele, ver como é que ele está e se divertir com o vô. Depois o pai é quem tem a obrigação de levar na escola, de cuidar, de fazer a alimentação dele, é a obrigação do pai. O vô simplesmente é para curtir os netos, aproveitar e curtir os filhos quando eles estão bem, de saúde, enquanto você puder. Essas são questões que devem ser levantadas aí quanto a essas prioridades aí e esse volume de população que foi criado aí e que deu andamento. Se você quiser continuar ou você prefere que eu continue, eu falo aí das prioridades aí. Vitor? Pode dar sequência, eu vou fazendo os comentários finais. Tudo bem. Então, aí, essa lei aí, ó, que o Vitor citou anteriormente, aí, a lei 10.048 aí, de 2000, ela criou também a prioridade para assentos em viagens de ônibus. Um idoso, por exemplo, não deveria viajar em pé. Aí muitos idosos ainda trabalham, então o Estado o que fez? Obrigou as empresas de ônibus a conceder, a reservar, na verdade, lugares específicos de fácil acesso ao idoso. Então os bancos na frente do ônibus, quando tem visibilidade, está perto da porta, e ele também se sente mais seguro perante a não estar no meio da multidão aí e não ser assaltado ou coisa parecida. Então, isso são questões para dar mais conforto também àquele idoso que depende aí do transporte público, assentos privilegiados também em avião. Se você for um idoso, você pode exigir lá que você quer uma cadeira com maior espaço. Tem algumas cadeiras que, as primeiras cadeiras à frente do avião, ela tem um espaço extra aí para que você possa ter um pouco mais de mobilidade. Muitas vezes você tem uma muleta, um apoio. Então, isso deve ser privilegiado aí para que o idoso possa ser dado. Prioridade também em estacionamentos. Então, a gente vai nos lugares hoje, digamos em supermercados, lojas aí que oferecem shopping centers, aí que oferecem estacionamento, e o idoso também não está privado de ter a carteira de motorista dele poder dirigir. Ninguém pode usar as vagas são destinadas aos idosos. Você deve ter lá a carteirinha de idoso para que você possa usar esse espaço, né, com todo o conforto e o respeito. Eles devem estar próximos das portas também dos estabelecimentos e não lá num canto retirado. E isso também, o idoso, porque ele, na maioria das vezes, ele tem até que renovar a carteira mais rápido, porque vai perdendo certa mobilidade do corpo, né? E isso vai, certas habilidades. Então, o estacionamento reservado a ele, um local que priorize e que seja fácil para ele conseguir fazer, porque ele não deve ficar sem dirigir, ele deve dirigir, sair do carro dele, do conforto dele e ter um bom lugar para estacionar, né? Aqui os 50% de desconto aí de ingressos em eventos culturais, artísticos,
esportivos aí as pessoas idosas. Na verdade, as maiorias das empresas aí de turismo, elas já conseguem aí, já fazem a compra antecipada desses ingressos, já com os descontos aos idosos, para poder facilitar quando se viaja aí com grupos e tal. Mas se você quiser, na sua cidade, em algum evento esportivo, algum local, você pode chegar, apresentar sua carteirinha de idoso e receber esse 50%. É uma certa discrepância aí na própria legislação, com relação ao idoso, ele ganha aí 50% de desconto para ir no show, mas que muitas vezes não vai, mas ele ganha lá um aumento de 50% no plano de saúde, que para ele hoje talvez seja mais interessante, né? Aí, o idoso também tem direito de trabalho, né? É assegurado a todo idoso, não é que ele seja trabalhar, e o Estado deve criar políticas públicas aí, de incentivo para manter ele ao mercado de trabalho, sendo, na verdade, se ele queira, né, um idoso ativo, né? Oi? Depois eu quero fazer um comentário a respeito desse aqui. Então pode fazer agora, que daí depois a gente passa para o próximo. Aproveitando que você comentou sobre o direito ao novo trabalho, é interessante a gente falar também que a lei assegura o acesso ao concurso, que é interessante a gente comentar isso. Inclusive, eu não me renomo o artigo aqui, mas o parágrafo único diz que assegura até o critério de desempate para quem for a idade mais avançada, é como critério de desempate. Ou seja, o concurso, exceto aquele que exigir uma idade certa, a pessoa idosa não fica impossibilitada de prestá-lo também. Quando eu trabalho, eu até lembrei agora, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, Vitor? Ele tem lá, a maioria dos ministros eles chegaram a estender a atividade deles até os 75 anos, por meio da emenda constitucional lá da Bengala, que era até os 70 anos, o limite para você permanecer trabalhando, né? Porque até eu acho que aos 70 anos a pessoa já deve estar com vontade de largar a vida de trabalho e curtir aí os últimos anos que tem. Eles estenderam porque eles entendem, né, são grandes juristas, pensadores aí, que entendem que a maturidade, ela traz uma melhora no intelectual deles, e eles pretendem continuar trabalhando, e isso faz com que aconteça realmente. Na verdade, ser idoso, às vezes a pele, o cabelo fica branco, né, os dentes amarelados, mas nos traz também outras serenidades para decidir certas coisas, para poder um amadurecimento intelectual muito grande, muito vantajoso e que deve ser aproveitado. As empresas, quando tem algumas pessoas que são idosas, que trabalham, muitas vezes elas têm altos cargos. Por quê? Porque elas se mantêm no mercado de trabalho, tem aí essa prioridade. Não é porque você ficou idoso que você vai ser jogado no lixo, não. Você deve ser aproveitado pelo mercado de trabalho, porque você tem aí plenas, principalmente intelectuais, certas habilidades. Muitas vezes a gente fala aí de trabalhos intelectuais, mas a gente tem idosos muito ágeis, hábeis, fazem serviços manuais muito bonitos, muito trabalhados, né? A minha mãe faz crochê assistindo televisão, com aquela linha bem fininha, ela não enxerga a linha, mas faz o crochê pela habilidade. Isso são coisas que ela trouxe com a maturidade de tanto que fez durante tantos anos, né? Conheço um senhor que é carpinteiro que faz coisas lindíssimas, trabalha com máquinas elétricas. Eu fico arrepiado, porque sei que a agilidade dele hoje está bem melhor, mas ele corta, e ele deve ter também pessoas que auxiliem para poder fazer que tenham mais riscos, né? Viu? Estamos aí a 34 minutos, né? Temos que continuar com a nossa apresentação, senão não podemos comentar muito. Quanto à administração dos bens, tá? O trabalho que a gente falou, daí a gente vai falar sobre a administração. O idoso, ele, por mais que ele seja idoso, ele não perde aí a possibilidade dele administrar os bens dele. As finanças dele, as contas, o valor da aposentadoria dele, o patrimônio dele não é retirado. Ele não se desfaz disso e ele mantém a administração dos bens dele. Mesmo se ele tiver 90 anos, 99 anos, lúcido, ele pode decidir se ele quer ou não se desfazer de um bem, se ele tem interesse ou não em fazer o que ele quiser. Não há nenhum empecilho quanto à idade. O problema é se ele já não tem mais, ou se a idade, ou mesmo por alguma questão de uma doença, havia trazer para ele uma limitação cognitiva que ele não possa mais decidir. E em face do restante, ele mantém aí
toda a capacidade plena para fazer negócio, comprar, vender, administrar o seu patrimônio da forma que melhor acha, né? Quantos transportes públicos você quer falar, Vitor? Posso comentar, sim. Dando sequência, então, falando sobre o direito ao transporte. A lei traz para a gente que o idoso de 65 anos, acima de 65 anos ou mais, é garantido o transporte público de graça. Mas também tem a exceção, que a gente não trouxe isso aqui hoje, mas é pertinente a gente comentar. Posteriormente, a gente pode estar trazendo que os idosos de 60 até 65 anos, em relação se o transporte será público, será grátis ou não, será redigido pelas leis municipais. Então, aí, o município aí tem que trazer aí a possibilidade ou não de, digamos, de fazer essa política pública, né? Não é não. Ele tem que fazer, ele tem, na verdade, que regulamentar como que ele vai aplicar o transporte gratuito ao idoso. Então, alguns criam carteiras, outros criam uma sistemática só de apresentar a identidade, e daí você pode aí, alguns fornecem passagens exclusivas aí para alguns lugares, alguns estados aí oferecem interestadual aí as passagens, outros só dentro do estado, mas para algum volume de idoso. Se você não tem lá acesso às passagens prioritárias, algumas vezes criam a possibilidade de você ganhar um desconto. Então, se você quer viajar naquele dia, aí aquele volume de passagem já foi usado por outros idosos. Então, você substitui ele aí por um desconto de 50% da passagem. Tem vários benefícios para você poder viajar e que você deve buscar isso, deve procurar aí os órgãos públicos e questionar sobre os seus direitos para que você tenha a informação precisa daquilo que o seu município vai atender. Nós temos também aí, a preferência em tramitação de processos. Na verdade, surgiu a preferência da preferência, né? O Temer aí, ele também já é um idoso, né? E ele sancionou uma lei para beneficiar os idosos aí no Poder Judiciário com mais de 80 anos, tendo aí um benefício aí de um processo do idoso a mais de 80 anos tem preferência do idoso com menos de 80. Então, é a preferência da preferência, né? Para que adiante? Porque não adianta você ter lá assegurado uma garantia se você não pode gozar dela muitas vezes. Então, o Estado deve aí, digamos, como é que eu vou dizer, priorizar esses atendimentos aí, né? Então, a lei criou aí uma regra para que ela fosse implementada aí esse direito, né? Quanto ao direito à vacinação, também foi previsto aí essa possibilidade. Essa questão da vacinação hoje, ela está bastante polêmica, né? Temos aí no meio de uma pandemia, não temos vacina, os idosos estão praticamente aí isolados, nos trouxe essa condição aí de fazer uma aula online hoje, e é uma questão que deve ser bastante avaliada aí por nós idosos, né? Nós também, né? Porque o idoso, ele precisa de proteção. Nós também precisamos dessa proteção, né? Devemos buscar, as autoridades sanitárias aí, a ciência tem buscado uma imunização mundial aí para esse problema do coronavírus. E isso deve ser priorizado aos idosos. Na verdade, a gente sabe que os mais jovens têm uma facilidade maior de resistência ao vírus, mas os idosos, eles são bastante atingidos e muitos deles não vão resistir por outras questões, não é só por uma questão da idade, porque já tem outras doenças que já estão levando, e o coronavírus vem aí e acaba ceifando a vida dessas pessoas que muitas vezes aí viveriam 10, 15 anos mais aí, e com toda a saúde. Muitas vezes o idoso está aí caminhando a 60 e poucos anos de idade e é atingido por um vírus e acabar levando a morte, né? Nós temos aí, uma agilizada aí, essa é uma questão que vai levando aí. Então, aí, tem direito aí ao benefício de prestação continuada do LOAS, que a gente falou inicialmente aí, só frisando aí que se for 2 idosos, um deles recebeu uma pensão de uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Ele não deve ser computado para a concessão de um benefício do outro, está previsto aí na
no Estatuto do Idoso. Também tem aí a previsão de habitação digna aí, com a reserva aí de 3% das unidades habitacionais. Temos também isenção de imposto de renda aí, em alguns casos, principalmente se você é portador de alguma doença aí. Temos aí o pagamento retroativo dos valores, também a possibilidade, a isenção de IPTU, que é dada aos idosos, né? E a isenção de IPTU aí, ela deve ser vista por cada município, me faltou a palavra aí. Temos aí a isenção de taxas, né? A isenção de taxas em determinados itens que também devem ser levados, né? Então, essas são questões aí que são todas elas garantias aí. A gente vai deixar os slides aí para vocês com maiores comentários aí para vocês fazerem uma leitura posteriormente. Você quer falar um pouco, Vitor? Fazendo um último comentário aqui, quando o senhor estava falando lá da prestação continuada, essa prestação continuada, ela é assegurada, a lei traz para a gente que ela é assegurada aos idosos acima de 65 anos ou mais, aqueles que também não têm, tem que ser analisado o amparo familiar, né? Caso não tenha o amparo familiar, se encaixaria na lei, analisando essa parte, esse comentário breve. Só fazer um comentáriozinho aí, agora nós temos com 42 minutos de aula, né? A gente tem uma limitação do tempo. Fazer um comentário aí e contar para vocês. Eu tenho um processo aqui que eu cuido de uma pessoa idosa que tem 80 anos, ela tem patrimônio, e o Ministério dela está sendo interditada porque ela está com Alzheimer, e o Ministério Público, eu fui conversar com ele para que a gente venda um imóvel que ela recebeu de herança e que tem demais irmãos dela lá e ela precisa vender. Na verdade, os donos dos eventos querem vender. Daí eu fiz uma proposta que fosse vendida, autorizada a venda do imóvel e aberta uma caderneta de poupança com o valor que ela recebesse para que fosse deixado, na verdade, a garantia de cuidar desse dinheiro e que esse dinheiro possa ter investido. Tive uma conversa com o promotor, não muito agradável, porque ele entende porque o patrimônio do idoso deve ser cuidado. Na verdade, se a pessoa for interditada e tiver algum problema, a gente tem todas as garantias de cuidar desse idoso. O juiz, o Estado, deve fornecer esse serviço para que seja prestado, tá? E também deve ser atendido. Qualquer problema desses direitos que nós falamos aqui pode ser reivindicado por meio da Defensoria Pública, por meio de advogados públicos ou até mesmo por meio de advogados particulares. Um juiz que tomar conhecimento, um promotor que precisa tomar conhecimento de que o direito de um idoso seja violado, ele tem a obrigação legal de buscar a garantia desse direito. Bom, acho que a nossa aula por hoje era isso. A gente aí teve que fazer uma aula bastante rápida, 45 minutos, dava para nós falar quase uma semana, não é, Vitor? Para ir para o idoso sobre essas garantias aí. A gente também, não é só a aula, mas a gente entende e o Vitor aí também, a gente está trazendo ele um menino jovem para que ele possa nos ajudar, né? Depois, eu serei idoso daqui a 10 anos e ele ainda é um menino de 20 anos, ele ainda vai levar uns 40 anos para ser um idoso, para conseguir esses benefícios aí que a gente está buscando. Mas espero que a aula tenha sido boa, proveitosa para vocês. Quero agradecer. E tem um poema aí, não sei se o Vitor quer ler o poema, ou se ele quer que eu leia, mas a gente deixou algumas frases para vocês aí. Esse é meu bom dia, e eu deixo a palavra aí com o Vitor agora. Eu quero também agradecer pela participação mais uma vez. Então, eu vou finalizar a reunião de hoje lendo esse poema aqui. A velhice olha estas velhas árvores mais belas, do que as árvores moças mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem afere o inseto à sombra delas. Vivem livres de fome e de fadigas. Em seus galhos abrigam-se as antigas, e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos, como as árvores fortes envelhecem, na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Muito obrigado. Só isso, né, professor? Muito obrigado. A gente agradece a participação de vocês, agradece a oportunidade aí, tanto eu quanto o Vitor. Ficamos muito gratos pela participação e esperamos um novo convite da professora Vanessa para o próximo ano. Todos os anos a gente, eu pelo menos, né, venho
e esse ano eu trouxe aí meu convidado, e que o ano que vem a gente possa estar aqui de novo para falar, talvez, sobre o Estatuto do Idoso ou qualquer outro direito. Talvez o Vitor aí, a gente consiga aí montar e continuar aí nessa parceria. Meu muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado e abraço a todos também. Tchau, tchau.